vamos falar sobre o clarinete. Bom, antes de darmos início a essa breve história e um breve resumo sobre o clarinete, vou falar para vocês essa música que eu acabei de executar. O nome dela é Choro pro Zé. O compositor dessa música é o violonista Ginga, grande violonista, cantor. E essa música ele fez para um amigo dele que era cabeleireiro, e todos os meses eles se encontravam. Então ele fez essa música para o amigo dele, o Zé. E o Ginga é um grande músico, um grande compositor também, toca violão super bem. E tem algumas coisas interessantes pra gente falar do Ginga, já que estamos falando da música dele. O Ginga ele é autodidata, ele não estudou assim em escola. Inclusive ele tem até uma segunda profissão junto com a música, né? Ele é dentista e também leva a música também como profissão. E eu gosto muito das músicas dele, né? São músicas assim com bastante conteúdo. As letras são bonitas também. Essa música aqui também tem letra. É um choro, às vezes o choro tem letra e também tem choro que não tem letra, então esse tem. Bom, pra gente, vamos dar sequência aqui para falar desse instrumento maravilhoso que é o clarinete. Um instrumento que eu tenho um carinho muito especial, porque foi um instrumento que eu iniciei meus estudos aos 10, 12 anos de idade. Eu tenho dois tios que tocam clarinete, né, que naquela época tocavam na igreja. Um deles não toca mais e o outro ainda continua tocando na igreja. Então foram as minhas primeiras influências, assim, né, meus tios, minha família. Então quando eu escutei o som desse instrumento eu fiquei apaixonado e não tive dúvida de escolher ele para seguir tocando, né, e trabalhar também profissionalmente com o instrumento. Eu tive muitas experiências assim, com o clarinete. Foi um dos instrumentos assim, que eu mais estudei, né? Fiz aulas com alguns professores particulares e depois eu também ingressei na Escola Livre da Unicamp, que é um curso voltado para nível técnico, né, com duração de 3 anos. Também tive algumas experiências tocando o instrumento com quarteto de clarinetes em company, orquestra de câmara de Jundiaí, orquestra filarmônica de Valinhos. Então eu tive bastante trabalho e bastante trabalho com clarinete, e é um instrumento que eu gosto muito. Bom, vamos falar da história do clarinete, né? Vou pegar aqui algumas coisas pra gente falar. Bom, o clarinete ou clarinete. Clarinete ou clarineta. Bom, os dois nomes está correto em ser chamado, gente. Às vezes se fala clarineta quando a gente se dirige a uma pessoa do sexo feminino. No caso, ela toca clarineta, né? Mas os dois estão corretos. É um instrumento de sopro, né, constituído por um tubo cilíndrico, geralmente de madeira, tá? O clarinete ele é derivado do chalumeau, que é um instrumento típico francês, e normalmente é fabricado de madeira, mas nós temos também ele em resina, né, plástico, e temos também até de metal e acrílico. O instrumento também é composto por uma boquilha cônica e a palheta simples, né? E nós temos para produzir algumas notas, as chaves e os orifícios. O clarinete ele tem uma tessitura muito longa, né? Ele atinge notas graves, médias, aguda e super agudas, né? Não é à toa que o instrumento está em todas as formações musicais. Ele é usado desde um solista, passando por quarteto, quintetos, orquestra, bandas musicais, né? Big bands, né? Então é um instrumento que é bem usado em qualquer formação, um instrumento bem útil aí pelos compositores. Bom, o clarinete ele é derivado do chalumeau, um instrumento típico francês, que o chalumeau é derivado da flauta doce, né?
Em 1690, Johann Christopher Denner, um clarinetista alemão, acrescentou a sua charamela, no caso o Shalom é chamado de charamela também, uma chave para o polegar da mão esquerda, né? Então, o que aconteceu? O clarinetista, no caso tinha só o Shalom, ele acrescentou essa chave aqui, né? Esse aqui chamado de registro. Então, quando aperta essa chave, abre-se o registro e consegue atingir as notas mais agudas, né? Sendo assim, proporcionou uma abertura para tocar as notas, possibilidades de novos sons, novas notas. Então surgiu assim o clarinete, né? Ele foi introduzido em orquestras em 1750, né? Um dos instrumentos de sopro incorporados à formação orquestral moderna. Então o clarinete é usado hoje até em maiores orquestras do mundo, né? Agora vamos falar sobre a família do clarinete. O clarinete, ele tem a família muito extensa. Nós temos a clarinete sopranino chamada de Ré quinta, também em afinação em Lá, a clarinete sopranino Mi bemol, a clarinete sopranino Ré quinta, afinação em Ré, e temos o clarinete soprano, que são os instrumentos mais utilizados, né? Nós temos ele na afinação em Si bemol, que é esse daqui, e temos na afinação em Lá. Aí nós temos o clarinete alto em Mi bemol, clarinete alto em Fá, clarinete baixo em Si bemol, clarinete contralto em Mi bemol, clarinete contrabaixo em Si bemol, clarinete contrabaixo octo contrabaixo em Si bemol. Então assim, a família é extensa. Se a gente montar um grupo só com a família dos clarinetes, nós conseguimos executar qualquer peça, qualquer música, né? E fica bem interessante. Bom, vamos falar sobre os sistemas de chaves, né? Existem vários sistemas de chaves para clarinetes. O chaveamento para clarinete evolui com o tempo. Ele se tornou mais ergonômico, facilitando vibratos e glissandos e melhorando a afinação. No início do século XIX, a clarineta tinha de 6 a 7 chaves, mas não existia um sistema produzido por volta de 1811. Ivan Miller fez vários aprimoramentos e por volta de 1815 o sistema Miller com 13 chaves se popularizou. Então, como a gente leu aqui, o clarinete se iniciou com 7 chaves, né? Depois, em 1811, Ivan Miller fez o primeiro clarinete em 13 chaves, afinado em Dó maior. Então, posteriormente, veio o sistema boêmio. O que é o sistema boêmio? É derivado da flauta, porque o grande flautista Teobaldi Boêmio desenvolveu o chaveamento da flauta. E o clarinete também foi colocado esse sistema através do Teobaldi Boêmio no clarinete, né? Então é um sistema bem usado em todo o mundo, o sistema boêmio. Também nós temos alguns outros sistemas usados em alguns países. Nós temos o sistema Albert e o usado principalmente no sul dos Estados Unidos. E nós temos o sistema Klezmer, que é o sistema usado principalmente na Alemanha e Áustria. Então nós temos alguns países que nós temos algum outro sistema de chave, de digitação, né? Para nós aqui no Brasil, o mais tradicional é o sistema boêmio. Porém, em outros países existe outro sistema também, né? O sistema boêmio nós temos 16 a 17 chaves, né? Com anéis e orifícios. O sistema Albert tem 13 chaves e 2 a 4 anéis. Sistema Euler com 22 chaves e 5 anéis, né? Então nós vamos encontrar desde o início da fabricação do instrumento, né? Como eu disse aqui, o clarinete é derivado do chalumeau, um instrumento típico francês, né? Que foi desenvolvido pelo clarinetista que tocava a sua charamela e acrescentou o orifício da mão esquerda. Foi aí surgindo o clarinete. Material e construção. Os clarinetes tradicionalmente feito de ébano, né? Ébano é uma madeira, porém hoje em dia também não é mais feito de ébano. Os instrumentos de madeira hoje são fabricados na madeira grenadilha, que é uma madeira que foi substituído o ébano, né? Porque por causa da plantação, com os prazos de entrega de instrumento, a granadilha ela
ela dá assim esse suporte para os fabricantes. E também tem os clarinetes de ebonite, plástico, resina e até mesmo de metal. No início do século XX, as frágeis boquilhas de madeira e de vidro foram substituídas por boquilhas de plástico. Então nós vamos falar agora sobre a boquilha. A boquilha é aqui onde nós produzimos o nosso som, né? A boquilha ela é derivada do apito. Se a gente pegar um apito, ela tem um pouquinho parecido, mas ela foi desenvolvendo e foi formando boquilhas aí de clarinete, de saxofone, né? E é isso. Temos também, vamos agora falar, por exemplo, sobre a nossa produção de som. Como que é produzido o som do instrumento? Nós temos aqui, né, uma palheta simples. Por que é chamada de palheta simples? Porque nós temos somente um pedaço de bambu. Não é diferente do oboé, que tem palheta dupla, que é em cima e embaixo e sai o som. Aqui é simplesmente uma palheta simples, produzida de bambu, né, passado por uma máquina, cortado, né, deixado bem legal para produzir o som. E aqui nós temos a boquilha do instrumento, né? Com a abraçadeira nós fazemos a junção, né? E aí que produz o som. Ah, mas como que produz o som? É só soprar? Sim, é só soprar, mas existe maneira certa de soprar. Por isso a gente também fala da embocadura. Por isso que o músico tem que ter uma boa embocadura e uma boa sonoridade. Acho que um bom músico, eu sempre falo para meus alunos que começa pelo som. Você tendo um som bonito e tocar afinado, com uma boa embocadura, isso faz muita diferença, né? Deixa o seu som já mais bonito. Então, como que é o som? Produzido o som. A gente assopra e essa palheta ela vibra em milhões de vibrações por segundo, né? E em contato com a boquilha, né, faz o som do instrumento. Aí as chaves é que determina qual notas nós iremos tocar, entendeu? Mas o sopro é igual para todas as notas. Bom, vamos falar sobre a composição do instrumento. O instrumento é dividido em 5 partes, né? Nós temos aqui a campana, né? Vou até tirar um pouco aqui para a gente ver a campana. Depois nós temos aqui o corpo, né? O corpo da parte de baixo e o corpo da parte de cima. E aqui nós temos o barrilete e boquilha. Então é dividido em 5 partes. O instrumento, quando a gente desmonta para guardar, é dividido em 5 partes. Vou falar um pouquinho agora específico desse instrumento. Vocês estão vendo que é um instrumento marrom, né, com a chave dourada. Esse instrumento aqui é um instrumento brasileiro, fabricado no Brasil, de um luthier brasileiro, chamado Devon & Burgundy, né? É uma empresa que fica em Diadema, em São Paulo. E Devon foi quem teve os primeiros inícios para a fabricação do instrumento, e o Burgundy é o grande clarinetista da USESP. Então é ele que faz o retoque final, o toque final do instrumento, ele que faz a afinação, que faz os testes. Então é um instrumento bem assim, desenvolvido e bem regulado. Nós temos aqui também esse barrilete que eu uso, é um barrilete da empresa Royal, que é uma empresa que também é fabricante de instrumento. E esse barrilete foi desenvolvido para o clarinetista Jonathan Kuller, né? E ele usa até hoje. E aqui nós temos aqui a parte da boquilha. Eu falei, por exemplo, sobre a tessitura do clarinete. Por exemplo, essa parte grave aqui é derivado e ainda é chamado de chalumeau, que é o instrumento francês, né? Depois nós temos a região média. E temos a região aguda. Né? Então é um instrumento, por isso que é um instrumento bem utilizado aí nas grandes orquestras, solistas. É um instrumento bem utilizado. Bom, o instrumento é bem parecido com o oboé, né? Porém, o oboé é um instrumento cônico e o clarinete é um instrumento cilíndrico. Isso muda totalmente a característica do som. E outra coisa, o oboé ele tem a palheta dupla, o clarinete é a palheta simples.
Então muita gente confunde o clarinete com o oboé por ser na mesma cor, né? E então fala assim, você toca oboé ou clarinete? Não, é clarinete, não, é oboé. Então muita gente confunde isso daí, né? Bom, o saxofone, no caso aqui, é derivado da clarineta, né? Que foi uma boquilha de clarinete que deu surgimento ao saxofone. Porém, o clarinete apresenta muitas semelhanças com o sax, né? Na questão de embocadura, de digitação, mecanismo, né? Muito parecido. O clarinete é um instrumento também transpositor. A nota que nós tocamos não é a nota real do piano, né? A nota que nós tocamos é um tom acima do piano. Bom, prestígio do clarinete, um instrumento muito usado, né? As possibilidades harmônicas, o grande controle de dinâmicas que o instrumento permite, a grande agilidade, a grande extensão de notas, a sua natureza de timbre e o poder sonoro são ao clarinete uma posição de destaque nas orquestras atuais. Como eu disse, o instrumento ele é usado muito em orquestra, tem muitos solos, né? Inclusive Mozart escreveu um concerto para clarinete e orquestra para um amigo, né, pessoal dele. E eu aconselho para todo mundo que toca o instrumento assistir esse concerto de Mozart. Vale muito a pena. É um concerto que é dividido em 3 movimentos e é muito lindo, muito maravilhoso mesmo. Bom, a natureza do timbre do instrumento, né? O clarinete é muito diversificado na região grave, chamado chalumeau, como eu expliquei, e o timbre é aveludado, cheio e obscuro. No registro médio, há uma mudança fantástica, pois o timbre se torna brilhante e expressivo, conforme o registro vai se tornando agudo. O timbre vai se tornando cada vez mais brilhante, ganhando uma natureza humorística e sarcástica. Então, outra coisa que é interessante, o clarinete, ele é bastante utilizado também, né, nos musicais, né, justamente por ele conseguir imitar dizem que o clarinete é bem parecido com a voz humana. Então, por causa da tessitura dele, ele é muito utilizado em musicais, porque musicais geralmente precisa imitar uma risada ou fazer algum efeito que o instrumento proporciona fazer, né? Bom, o clarinete ele é pertencente à família das madeiras, né? Junto com a flauta, o saxofone, então o oboé, o fagote, né? Ele é justamente da família das madeiras porque, né, o som é produzido através de uma palheta simples. Eu também tive algumas experiências com clarinete muito interessantes, né? Eu toquei na orquestra de câmara de Jundiaí, antiga, né? Extinta orquestra de câmara, que era conduzida pelo maestro Gessé Araújo. Fui integrante da banda São João também, tocando o clarinete, e também na banda de Jarinu, também tocava o clarinete, e da banda de Vinhedo. Todas essas bandas eu tocava clarinete, então é o instrumento que eu mais estudei, que eu mais pesquisei, que eu mais toquei, sabe? Bom, eu queria também que vocês assistissem na sequência uma música que foi gravada por mim, por alguns amigos aqui durante a pandemia. Foi gravado um chorinho chamado Um Choro em Montevidéu, do grande mestre Severino Araújo. Cada um gravou na sua casa, né, com seus recursos, através de um celular. E a música, ela tem a composição dela musical. Os músicos são Guilherme Lamas no violão 7 cordas, temos o Alex Ferreira no cavaco e Eliel Espíndola no pandeiro. Essa música foi gravada recentemente e espero que vocês gostem. Foi feita com muito carinho. Essa música, o mestre Severino Araújo também foi um grande clarinetista, e líder e percussor da banda da Big Band, ou banda Orquestra Tabajara,
Foi uma orquestra que surgiu no Rio de Janeiro, e eles percorreram o mundo com essa orquestra, levando a música brasileira, né, e também o clarinete. O Severino Araújo, além de ser clarinetista, ele era músico militar, da banda do bombeiro né, no Recife. E posteriormente, com o tempo, ele se mudou para o Rio de Janeiro e fundou a Orquestra Tabajara. Ele também tinha uns irmãos que tocavam junto com ele, né, nessa orquestra, tinha um irmão que tocava trompete e tinha um saxofonista, Zé Bodega. Outra curiosidade também é que o Severino Araújo ele é filho de músico. O pai era maestro também, e músico militar, e o Severino Araújo, né, seguiu os passos do pai e foi até além, assim, porque a Orquestra Tabajara tocou fora do Brasil, com muitas composições próprias, com muitas particularidades. Inclusive o Severino Araújo era um grande solista. A gente estava falando que o clarinete é um instrumento solista. Quem tiver a oportunidade pode acompanhar também o trabalho dele no YouTube. Quando eu escutei o CD da Orquestra Tabajara pela primeira vez, eu fiquei apaixonado pelo clarinete. Eu toquei o CD, na época era CD, tipo assim, ele quase riscou, assim, vamos dizer, de tanto que tocou no meu aparelho na época, né? Então eu sou muito fã do Severino Araújo. Nós temos, né, falando de compositor, músicos brasileiros, nós temos muitas referências boas aqui no Brasil de clarinete. Eu sou muito fã e aprecio muito o trabalho do Paulo Sérgio Santos, um clarinetista do Rio de Janeiro, que tocou também com grandes artistas e foi também um dos primeiros clarinetistas a eu escutar. Temos também o Paulo Moura, né, que foi clarinetista do Rio também. Curiosidade do Paulo Moura, que, como eu falei sobre a fabricação dos clarinetes, o Paulo Moura tinha um clarinete em acrílico. Ele pediu para fazer um clarinete em acrílico todo transparente. E era muito interessante ver ele tocar com aquele instrumento, né? Porque ficou muito diferente, assim, o instrumento de acrílico, porém o som ficou muito bonito também. Recentemente nós temos também o Nailor Azevedo Proveta, o grande Proveta, o band líder da banda Mantiqueira, qual também eu sou muito fã do trabalho dele, acompanho, estou sempre escutando. E também nós temos o Alexandre Ribeiro, clarinetista de São Paulo, que também é um músico que é do choro contemporâneo, qual eu gosto muito também e aprecio muito o trabalho dele. Falando também do lado passado, nós tínhamos grandes clarinetistas, Benny Goodman, nós temos o Ed Daniels, nós temos o Paquito, que são grandes clarinetistas e referências, né? Eu aconselho a todo mundo que estuda clarinete a pesquisar sobre esses mestres, esses músicos que deixaram o seu legado, né? Então é muito interessante a gente, além quando for estudar ou sempre que estiver estudando instrumento, nós pesquisarmos, né, sobre a história, da onde surgiu o instrumento, quem foi o primeiro clarinetista, quais são os atuais clarinetistas, né? Então nós temos sempre que estar atualizando. A música, eu falo para os meus alunos, é infinita. A música é infinita, então sempre temos que estar atualizando, pesquisando, estudando, né? Eu acho que, tipo assim, disciplina para o estudo. Nós temos que ter disciplina para estudar qualquer instrumento. Inclusive o clarinete, muita gente me pergunta se é difícil ou não. Eu falo, olha, você tem disciplina? Se você tiver disciplina e vontade, você vai conseguir tocar, né? Porque é um instrumento muito temido aí, geralmente por saxofonistas. Eles não gostam de tocar. Quem toca sax às vezes precisa tocar clarinete, às vezes é necessário, porque muitos trabalhos você tem que tocar o saxofone, a flauta e o clarinete, né? Geralmente em musicais o músico tem que tocar 5 instrumentos, 3 tipos de saxofone,
mais a flauta e mais o clarinete. Então é um instrumento assim temido pelos saxofonistas. Mas é um instrumento que, com dedicação e empenho e vontade, todos conseguem tocar e se deliciar com o som dele.